Vamos conversar agora ao vivo com o senador pelo União Brasil do Paraná, Sérgio Moro. Senador, bom dia. Obrigado pela entrevista. SOS São Paulo. São Paulo pede socorro. O Campo Belo... Tudo bem, senador? Bom dia. Tudo bem. Prazer estar falando aí com a Jovem Pan. Foi um prazer estar com você, Rafael. Obrigado, senador. Senador, por alguns dias, 15 dias mais ou menos, o senhor vai ter um novo colega no Senado, que é o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Que, aliás, ocupou o Ministério da Justiça, cargo que o senhor ocupou também durante um determinado período. E ele promete, nessa passagem rápida, antes de ir para o Supremo, apresentar um projeto que muda a audiência de custódia. E nós frequentemente ouvimos, especialmente de policiais, reclamações em relação à audiência de custódia, né? E a proposta do ministro prevê do ex-ministro, né, prevê alteração na audiência de custódia. Ele diz o seguinte: vou apresentar um projeto dizendo que se uma pessoa é presa 2, 3, 4 vezes praticando roubo, praticando crime com violência ou grave ameaça, ele não pode mais ser solto na audiência de custódia, porque é caso de prisão preventiva por periculosidade objetivamente demonstrada. O senhor acha que a audiência de custódia é um instrumento que deve ser reanalisado pelo Senado Federal, se não nessa forma proposta pelo seu colega Flávio Dino, de outra maneira ou não, senador? Olha só que curiosidade, eu apresentei um projeto essa semana, no começo da semana, antes de saber até desse projeto do Dino, sobre a audiência de custódia, o projeto de lei 10/2024, e basicamente a ideia é impedir que a audiência de custódia vire essa porta giratória de criminoso. Ele é preso, ele vai para a audiência de custódia e, de repente, ele é liberado. Claro que existem vários que são presos em flagrante que não precisam necessariamente ir para a cadeia. Mas nós temos visto uma sucessão de casos de pessoa que, inclusive, já foi presa e solta em audiência de custódia e vem a cometer um novo crime. Até na exposição de motivo do meu projeto eu coloco essas razões, esses motivos. Se o projeto do ex-ministro Dino for nessa linha, né, de maior endurecimento, ele é bem-vindo, pode se somar a outros esforços que tem lá no parlamento. O que a gente tem que fazer é trabalhar a segurança pública. O Brasil está chegando num cenário em que as pessoas cada vez mais com medo, né, de sair nas ruas, e nós temos comunidades inteiras submetidas ao jugo de gangues. O que, entretanto, nos preocupa, Rafael, é que o governo federal tem um discurso de política de desencarceramento, achando que tem muita prisão. E, na verdade, o que a gente tem no Brasil é pouca prisão, porque a criminalidade é muito alta. Senador, bom dia. Lívia falando, bem-vindo, obrigada pela entrevista. Vou mudar um pouquinho a pauta agora, mas depois a gente volta a falar um pouco mais sobre essas propostas apresentadas esse ano agora no Congresso. Eu queria falar com o senhor sobre as expectativas para o julgamento daquele processo ao qual o senhor responde no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Não há data ainda, não há uma nova data para que esse julgamento seja marcado. É preciso que todos os ministros estejam atuando. O quórum tem que estar completo para que haja esse avanço. Lembrando que o senhor responde por abuso de poder econômico dos dois lados, né, do espectro político. Tanto uma ação do PT como também uma ação do PL. Como é que está caminhando a defesa do senhor? Quais são as expectativas? Há uma preocupação com uma eventual cassação? Lívia, nós acompanhamos esse assunto com serenidade e tranquilidade. Já faz tempo que essa ação tramita. Tem esse zoom de cassação. No primeiro semestre do ano passado já se dizia que eu seria cassado ali em agosto ou setembro, e a gente tem visto que isso não tem acontecido. Eu não faço prognóstico sobre o julgamento, porque acho que a gente tem que respeitar a justiça eleitoral, mas a gente está aguardando com serenidade. O que eu tenho presente é que existe aí uma perseguição política do PT, o próprio presidente da República falou que queria vingança, né? E utilizou até um palavrão quando se referiu a mim em uma entrevista do ano passado, e tem oportunistas aqui do Paraná, do PL, que acabaram se somando a esses esforços. Mas vamos esperar com serenidade o julgamento da Justiça Eleitoral. O que a gente tem presente, no entanto, que os fatos afirmados no processo não foram comprovados, porque até eles não existiram, não houve nenhum abuso de poder econômico. O que eles querem construir é uma teoria absurda, colocando gastos que
ocorreram no período pré-campanha, na fase ainda que não era de campanha, e caracterizar esses gastos como abuso de poder econômico. Mas, por exemplo, gastos com segurança. Puxa, eu sou um senador ameaçado pelo PCC. Antes fui ministro da Justiça, fomos rigorosos contra o crime organizado. A gente precisava ter um aparato de segurança. Gasto com isso é necessário, não é abuso. E 2, isso não me trouxe nenhum voto. Que você andar com carro blindado, com seguranças, infelizmente, é um ônus. As pessoas acham que é muito bacana, não, é um ônus, é difícil. E isso não agrada o eleitor. Então, a gente tem presente que esses fatos afirmados no processo não são procedentes, mas não farei prognóstico sobre o resultado do julgamento, porque eu acho que a gente tem que respeitar a Justiça Eleitoral. Muito bem, nós estamos conversando com o senador Sérgio Moro, pelo União Brasil do Paraná. Senador, qual é a expectativa que o senhor tem para esse ano aqui no relacionamento entre poderes, legislativo e judiciário, especialmente? No Senado, há muita reclamação de uma suposta invasão do espaço do Senado, do Congresso, da Câmara, pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda? O senhor é a favor de discussão sobre prazo de mandato para ministro da Suprema Corte? Ou o senhor acha que as coisas tendem a voltar para a caixinha institucional, cada um cuidando do seu quadrado, se é que tem alguém fora na avaliação do senhor? Não, uma excelente pergunta, e até o presidente Rodrigo Pacheco, ele tem colocado alguns temas quer debater no Senado esse ano, que são temas muito relevantes. Um deles é o fim da reeleição para o Poder Executivo, é uma pauta que particularmente eu apoio. Outra pauta que disseram que vai estar, e já está, na verdade, é a PEC que impede a descriminalização das drogas, da posse ou do porte de drogas para o tráfico, ou mesmo ali para o consumo. A gente tem que, como eu disse, pensar muito na segurança pública. Amanhã até, nós vamos ter na Comissão de Segurança, presidida lá pelo senador Petecão, um projeto de lei importante que trata do fim das saidinhas nos feriados. É um projeto que foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, estava sendo objeto ali de intenso debate. Eu apresentei uma emenda, até na última quinta-feira, a esse projeto, para que nós mantivéssemos apenas as saídas temporárias para educação dos presos no semiaberto e com algumas restrições para os presos violentos. Mas é isso que a população quer. A população quer ver resultado da parte do Senado Federal. Eu espero que a relação entre os poderes ela se harmonize. Esses temas não devem ser tratados necessariamente numa lógica assim, amigo, inimigo, ou de ruptura, ou de briga institucional. Esses temas têm que ser tratados dentro daquele âmbito que as pessoas às vezes divergem e tem que buscar alguns consensos. Esse do projeto das saidinhas, inclusive, é um exemplo. Estava travado no Senado, porque tinha alguma ali resistência. Acredito que essa emenda que apresentei possa ser acolhida pelo senador Flávio Bolsonaro, que é relator do projeto, e assim nós possamos destravar esse projeto e aprová-lo antes da próxima saída, que é da Páscoa. Senador, o Cláudio Dantas também vai participar dessa conversa. Bom dia, senador. Nós temos exatamente nesse ponto da saidinha, manifestação recente do secretário nacional de Segurança Pública, Sarrubo, né, que foi nomeado favorável às saidinhas, inclusive com a visão de quem vem do Ministério Público. O senhor espera que o Ministério novo, a nova gestão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública faça pressão nesta tramitação que está agora em análise, que vai ser retomada pela Comissão de Segurança Pública e que a gente espera que seja rapidamente aprovada no Senado? Cláudio, prazer também falar com você. Olha, o Sarrubo é um profissional qualificado. Nesse ponto da saidinha, não me parece que ele esteja aí com a razão. O que a gente tem visto são, normalmente, nessas saídas temporárias, que podem acontecer até 4 ou 5 por ano, segundo a lei, cerca de 5% dos presos, segundo uma média feita pela Folha de São Paulo, não voltam. E parte dessas pessoas ainda cometem crimes. Nós vamos pensar assim, 100 presos no semiaberto no começo do ano, apenas um número hipotético. Ao final de 5 saídas, nós temos 25% que fugiram. Isso traz ônus às forças de segurança. Os policiais têm que colocar gente aí para encontrar esses criminosos que estavam foragidos, e
e ficaram foragidos porque foram soltos na baseada, né, sem que haja aí um controle mais estrito, individual, porque o número é muito grande. E 2, vários deles cometem crimes. O país ficou chocado com o policial militar que foi assassinado, né, por um preso foragido em decorrência de uma saída temporária. Eu acho que a segurança pública, a gente precisa fortalecer a nossa legislação, é isso que funciona. A gente tem visto aí, inclusive, exemplos mundiais, o caso de El Salvador, embora tem várias nuances e tem questões ali que nós discordamos, talvez da forma como foi feita, mas aquele encarceramento, o maior rigor, conseguiu fazer com que o país mais violento da América Latina se tornasse um dos países mais seguros. Não que nós vamos importar esse modelo aqui para o Brasil, mas nos assusta ver que o discurso do governo federal ainda é um discurso de celas abertas. E aí não vai funcionar. Aí nós vamos ter cada vez mais o cidadão acuado e o criminoso privilegiado. Amanda Klein. Não estamos. Pode seguir, Amanda. Pode retomar, por favor. Sim. Então, vamos retomar. Bom dia, senador. Prazer falar com o senhor. Senador, queria uma avaliação sua sobre essa decisão mais recente do ministro do STF, Dias Toffoli, que suspendeu os efeitos, né, ou melhor, para Odebrecht do seu acordo de leniência. Já havia tomado uma mesma decisão no mesmo sentido em relação ao JF. O senhor supervisionou, avalizou o acordo de leniência da Odebrecht. Que tipo de precedente isso abre? Quais são os riscos? A justificativa, uma das justificativas do ministro são os áudios, né, vazados, as mensagens da Vaza Jato, com base na operação spoofing, e também se o senhor sente, com base na sua primeira resposta, né, que a direita ele abandonou, porque o senhor disse que há alguns políticos da direita que estão se aproveitando, né, são oportunistas, estão se aproveitando desse julgamento para já tentar politicamente construir um ambiente para saírem candidatos à sua vaga, se o TRE ou TSE assim decidir. Tudo bem, Amanda. Olha, começando do final. Essa iniciativa é de alguns oportunistas aqui no Paraná que perderam a eleição e acabaram se somando a esses esforços do PT. Eu tenho um excelente relacionamento, inclusive com a bancada de oposição do Senado Federal e vamos aprovar esses projetos mais duros na segurança juntos. Então, não vejo dessa forma como você colocou. Em relação à questão das decisões, vamos esperar para ver se vai ter um recurso e se isso vai ser reavaliado aí pelo Supremo Tribunal Federal, pela turma ou pelo plenário. Eu vi esse final de semana diversas manifestações, inclusive editoriais em jornais bastante duros, reclamando uma posição do plenário. O que eu tenho presente é a Operação Lava Jato botou criminosos na cadeia e conseguiu recuperar a maior quantidade de dinheiro roubado dos cofres públicos do país. Então, eu tenho um grande orgulho dela. Algumas dessas empresas fizeram esses acordos, ou seja, elas voluntariamente fizeram um acordo com as autoridades para assumir sua responsabilidade e pagar essas multas. Tem que o Supremo decidir se existe, de fato, uma razão aí que justifique a revisão desses acordos. Eu, particularmente, como falava aqui na segurança pública, a mesma lógica vale em relação à corrupção, embora sejam crimes diferentes, crimes violentos e crimes de corrupção. Mas o que funciona é a eficiência na detecção e na punição desses culpados, além dos instrumentos de prevenção. Eu fico assustado no Brasil quando eu vejo que, inclusive, instrumentos de prevenção, como a lei das estatais, têm sido atacados por esse governo, o que tem fragilizado aí os controles relacionados à corrupção. Não é por acaso que a nota do Brasil na transparência internacional despencou, já que a percepção sobre que o governo não está fazendo nada em relação a esse problema, pelo contrário, é muito grande. Agora, senador, o senhor atuou já no Judiciário. O senhor foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante dessas experiências, eu queria ouvi-lo a respeito das expectativas para Flávio Dino no STF e do ex-ministro Ricardo Lewandowski, agora como ministro da Justiça e Segurança Pública também.
Eu não quero entrar em muitas polêmicas, Lívia. Eu espero que, tendo eles sido nomeados, que façam um bom trabalho. Foi uma escolha ali do presidente, o Flávio Dino. Não seria a minha escolha. Agora, tem um ponto positivo dele afirmar, por exemplo, nesse momento, que pretende apresentar projetos de lei no Senado que visam a melhoria dessas audiências de custódia. O número de pessoas que não ficam presas é muito grande. As estatísticas apontam, isso está até no meu projeto na exposição de motivos, que mais ou menos 45% dos presos em flagrante são liberados na audiência de custódia. Concordo, muitos não precisariam ser presos, mas nós vemos vários casos em que pessoas que já praticaram reiteradas infrações acabam sendo colocadas em liberdade, casos que vão nos gerando uma certa indignação. Então, a ideia, por exemplo, do meu projeto, e vamos ver se do ministro Flávio Dino vai vir nessa direção, é simplesmente de colocar parâmetros melhores aos juízes para decidir, para que criminosos, pessoas que foram presas em flagrante, não sejam liberadas na audiência de custódia, caso existam elementos que indiquem que essas pessoas são perigosas para a sociedade. Aí pode ser crimes praticados com violência contra a pessoa, ligações com organizações ou associações criminosas e também reiteração de infrações. Precisa se colocar um basta, né? A pessoa, às vezes, é presa até em flagrante por um crime não tão grave, um furto, por exemplo, mas o que não dá é a pessoa ser liberada em audiência de custódia e no dia seguinte está cometendo um outro furto. Isso gera o quê? Que sentimento de impunidade. E tem uma tendência, né, se não houver uma barreira em relação à prática do crime, há uma tendência daquela pessoa se sentir à vontade para praticar novos delitos, e a população brasileira não merece isso. Então, particularmente, vejo que há uma necessidade de endurecimento do nosso sistema de leis penais e processuais penais. Não é aquela punição desmedida ou que não tenha racionalidade, mas nós precisamos ter um sistema melhor. Senador Moro, muito obrigado pela entrevista para a gente aqui. Um bom dia ao senhor, boa volta ao Legislativo hoje à tarde e nós voltamos a conversar. Até uma próxima. Muito obrigado e tenham todos aí uma boa semana. Sempre um prazer falar com a Jovem Pan. Obrigada. Obrigado.